Fala galera, tudo bem com vocês? Olha que massa! O João hoje tá com aqui a pálpebra um pouco inchada, né? Não sei o que aconteceu aí, mas vamos lá, vamos trabalhar. Olha aqui, ó. Seguinte, hoje nós começaremos o módulo 6, né? Módulo 6, cálculo estequiométrico, top 6 do Enem. Gente, praticamente todas as provas do Enem têm pelo menos uma questão de estequiometria. E é um tema que, para muitos, ele é caótico, né? Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, ó, esse tema, ele não é para ser difícil. Talvez você fez ele ficar difícil, entende? Mas ele é acessível, pô. É um tema, gente, que você vai lidar com proporções. É a parte da química em que, vamos lá, se eu vou reagir A com B, quanto de A é necessário para reagir com um tanto de B? Entende? Mexe com proporção. Ali existe uma receita. Essa receita foi feita em cima de quê? Proporções entre os reagentes. Sacou? Então eu tenho 10 gramas de A. Quanto que eu preciso de B para formar tanto de C? Né? Nós vamos começar avaliando os casos gerais, depois nós vamos para os casos especiais. Mas aqui, ainda nesses casos fundamentais, essa noção de como montar uma proporção, né? Aqui nós não vamos em nenhum momento levar para fórmulas, mas sim proporcionalidade. Isso vem desde as leis ponderais e volumétricas, né, gente? Lá do final do século XVIII, começo do século XIX, né? Desde a lei de Lavoisier, passando pela lei de Proust, lei volumétrica de Gay-Lussac, tá? Então existem várias leis que regem essa, que são os princípios utilizados no nosso cálculo estequiométrico, na nossa estequiometria, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que vai nos ajudar aqui, ó, a interpretar todo esse mundo da estequiometria, tá? Então, olha lá. Aqui, ó, módulo 6, aula 1, conceitos iniciais e noções de proporção. Olha só, definição. Deixa eu levar um pouquinho a minha tela aqui para cima. Aqui você, como eu já falei, né, na introdução, você vai determinar a quantidade de reagente e ou de produto envolvido em uma reação química. Entendeu? Então você vai ter ali o auxílio da equação, o auxílio do balanceamento, da proporção, e você vai montar uma regra de 3. E para muitos alunos, a montagem da regra de 3 gera todo um transtorno, né? uma dificuldade tremenda. Então, eu te garanto que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Tá? Aqui, ó, vamos pensar nessa primeira reação, é uma reação de síntese ou adição. Você só tem 2 reagentes formando um único produto. Né? Nitrogênio reage com hidrogênio formando amônia. A proporção já está aí presente. Isso é importantíssimo. Né? O balanceamento, que muitos têm medo disso, aqui ó, já está totalmente pronto. Né? E aí, olha só, uma das possíveis leituras que eu posso fazer do que está escrito aqui seria o quê? Uma molécula de nitrogênio reagirá com 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônio. Então, essa é uma possível leitura, está de acordo com a proporção da reação, entende? Uma outra possibilidade, aí já avaliando uma quantidade muito maior, mas mantendo a proporção, seria 1 mol de moléculas. Né? Trabalhar com o termo mol é trabalhar com uma quantidade muito grande. Então, eu poderia falar assim, ó, 1 mol de moléculas de nitrogênio reagirá com 3 de hidrogênio, formando assim 2 mols de amônia. Entende? A proporção foi mantida. Só que agora você está utilizando uma quantidade muito maior. Uma outra leitura que eu posso tirar daqui já é uma leitura em massa. Aí, cuidado. A proporção de 1 para 3 para 2 é uma proporção em quantidade. Em número de moléculas, né? Agora, se você quiser converter isso para grama, é necessário uma tabela periódica. Ou, no caso do Enem, ele vai te fornecer esses dados como massa molar. Você vai ver lá no final, dados. Massa molar, ela é dada em gramas. Então, se você olhar lá, o nitrogênio é 14. Vezes 2 daria 28. Né? O hidrogênio é 1, né? Só que é H2, então seria 2 gramas. Como aqui são 3 mols,
ele multiplica ali por 3. Ó. Lá na amônia, o nitrogênio é 14, o H é 1, como são 3 Hs, vai dar 17. Só que são 2 amônias, entende? Ó, olha esse número aqui, ó. Olha lá, ó. A proporção é mantida, gente. A proporção é de 1 para 3 para 2. Só que aqui eu usei as massas molares, tá? Uma outra leitura, só que agora já em volumes, de acordo com o Gay-Lussac, essa proporção aqui, ó, ela volumétrica, então, ou seja, essa última linha aqui, ó, essa última leitura, ela só vale para gases nas mesmas condições, né, de temperatura e pressão, chama lei de Gay-Lussac. Aqui eu poderia muito bem falar que um volume V de nitrogênio reage com um volume 3V de hidrogênio, formando um volume 2V de amônia. Entende? A proporção também de 1 para 3 para 2. Você entende que essa proporção ela é mantida constantemente, né? Então, é importante que você tenha essa leitura aqui, ó. Eu vou deixa eu só tirar eu aqui um pouquinho, jogar aqui para cima. Ó. E aí, olha só, o que eu falei anteriormente, agora por imagem, né? Ó, você tem ali uma molécula, né? Uma leitura possível, né? Olha lá, 2 bolinhas unidas, uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. Isso em mol de moléculas, lembra que um mol representa um número 6 vezes 10 a 23. Então, aqui seria 1 mol, né? A proporção de 1 mol para 3 mols para 2 mols. Olha lá, a proporção é mantida. Olha o número que está em rosa, né? Beleza? Então, o que eu falei no slide anterior, nós estamos reforçando aqui. Qualquer coisa, congela a tela, entende melhor o que está escrito aqui, compreende essa leitura de proporção, porque assim, sua vida está mudando, né? Tá? Olha aqui, ó. Como são gases, eles estarão confinados em cilindros. Né? Então, aqui um desenho, né, que eu tirei de um livro, aí, olha que legal. Você poderia ter ali, ó, se num primeiro momento aqui, ó, você colocar que isso aqui equivale ao que você vai usar de nitrogênio, então de hidrogênio é isso aqui ao triplo. Ó, não são 3 mols de hidrogênio? Então você usa o triplo de hidrogênio, ó, em relação ao nitrogênio. E forma o quê? O equivalente a 2 volumes de amônia, proporção de 1 para 3 para 2. Entendeu? Tudo bem, 860? Tudo bem? Tranquilo aí? Qualquer dúvida, me fala no Telegram, tá? Posso te ajudar em qualquer momento. É importante notar que as substâncias, nesse caso aqui, ó, não reagem na proporção em que nós as misturamos. Se você acabar colocando de mais uma e de menos a outra, vai sobrar. Nesse primeiro momento da aula, né, essas primeiras aulas do módulo 6, eu vou trabalhar numa leitura ideal, né, numa leitura totalmente coerente no sentido de não sobrar. Mas se você misturar de forma aleatória, provavelmente um deles vai sobrar. Né? Então aqui nós vamos trabalhar sempre em cima da proporção, ou seja, coloquei exatamente o necessário para reagir tanto de A quanto de B. Tá? Proporção exata, proporção fixa. Então, olha só, esse exemplo aqui bem tranquilo. Se fosse perguntado quantos mols de amônia são produzidos a partir de 10 mols de nitrogênio, bastaria olhar para as relações anteriores. Então, ó, imagina que você tem lá a reação, né, nitrogênio, 3 de hidrogênio, formando amônia. A proporção você já conhece, é 1 para 2. Ele está relacionando... Aqui ele pode relacionar os 2 reagentes, um reagente com um produto, talvez até 2 produtos. Nesse caso, ele está relacionando um reagente com um produto. A proporção é de 1 para 2, não é? Em quantidade. Então, se eu partir de 10, eu vou formar quanto? 20. Entende? Esse tipo de exercício aparece, gente. E o aluno muitas vezes erra. Você não, porque você é top. Mas pensa comigo, a proporção é de 1 para 2. Então, se você for partir de 10 de nitrogênio, com um H suficiente, com H2 suficiente, né? Fica implícito isso, eu vou formar exatamente o quê? A relação de o dobro, né? Que seria 20 mols de amônia, certo? Tudo bem? Ok? Olha a piscadinha aí, ó. Tá muito fácil, tá muito tranquilo? Olha esse aqui, ó. Agora eu quero a massa em gramas produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio. Então vamos de novo é a mesma reação,
Só que agora a primeira linha, gente, a primeira linha é sempre a linha da proporção. Eu quero treinar isso muito com vocês. A primeira linha, ela é regida pela proporção, não se esqueça disso. Nesse caso, eu quero a proporção em gramas. Eu não vou escrever 1:2. Não, não tem necessidade. Eu não quero em mol, eu quero em gramas. Então, eu tenho que entrar com as massas molares. 1 mol de N2, 28. Confere? 1 mol de N2, 28. 2 mols de amônia, 2 vezes 17. Então, essa é a linha da proporção. Agora, os dados do exercício sempre virão na segunda linha. Eu estou trabalhando tudo em gramas, por quê? Porque o dado fornecido está em grama e o dado pedido está em grama. Então, a minha regra de 3 ela é toda homogênea nesse caso. Então, 28 está para 34. Assim como 10, que foi o dado que ele me forneceu, está para X. Segunda linha, dado pedido, dado fornecido. Não esqueça disso. E aí você vai encontrar a massa aproximada de amônia formada no processo. Gente, tudo bem? Vamos treinar isso horrores. Fica tranquilo. Tá? As regras fundamentais que você vai, em todo e qualquer balanceamento, a primeira coisa, onde está a reação? Cálculo estequiométrico depende de uma reação. Então, onde está essa reação? Professor, está no texto. Professor, está implícito ali. John, não, já veio bonitinho a reação. Beleza. Então, você precisa de uma reação, certo? É uma combustão, é uma dupla troca, o que, que é? É uma decomposição, tudo bem? Se a reação já estiver presente, você precisa balanceá-la. Normalmente, pelo método da tentativa, vai sair. Porque se você errar o balanceamento, a sua regra de 3 vai ficar toda torta. Então, montar a reação e balancear. A terceira etapa é o quê? É você olhar para o texto e para o comando do exercício. Quais são os dados, né? Ele quer que você relacione quem? Os reagentes, os produtos, o reagente com o produto. E ele quer que essa relação seja em massa, em mol, em volume. Que relação que ele quer? Isso você vai tirar do texto. Sendo que a primeira linha, ela é da proporção, sempre, 1:2, 2:3, não sei, ela depende da proporção. A segunda linha, o que você vai fazer? Ele vai te fornecer um dado e ele vai te pedir um outro. Então, o dado fornecido e o X virão na segunda linha. Você vai fazer sempre assim, tá? Não tem outra alternativa. É assim para dar certo em todas. Beleza? Então, gente, essa é a parte introdutória, conceitos iniciais, essa preparação para a gente atacar exercícios mais difíceis, tá? Nada muito complexo por enquanto, tá? Eu já quero aí que você... eu quero te aproximar mais da estequiometria para você chegar no Enem com muita tranquilidade e detonar. Beleza? Vamos para a segunda aula. Você está forte? Você está bom? Vai hoje ou vai outro dia? Pensa aí. O que você tem como meta para essa semana? Um beijo, beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau.